Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, estamos iniciando hoje neste canal, o canal A Palavra, a Luz da Verdade, com a seguinte série: O verdadeiro caminho e o verdadeiro ensino de Deus. O verdadeiro caminho e o verdadeiro ensino de Deus. Estamos com a série com aproximadamente umas cinco meditações. Por quê? Temos tido essa preocupação em falar disso, por motivo de haver muitas pessoas que têm um conhecimento aleatório da palavra de Deus, e para que possamos ser útil para auxiliar, para trazer o ensinamento de Deus, para entender certos assuntos que são muito complicados e que, se não atentar bem para o ensinamento da Escritura, você pode ter uma fé deturpada, uma fé fragilizada, que não está alicerçada no ensino de Deus. Então, vamos começar. E neste primeiro assunto, o tema é o reino de Deus e uma aversão a ele. O reino de Deus, que vem lá do céu, e uma aversão a ele, que vem de ideias humanas. Então, existe o ensino verdadeiro do reino de Deus e existe algo que bate contra ele. É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. E então, temos como texto básico 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Tem a sua Bíblia em mãos, né? Estamos aqui com esboços da meditação e com a palavra de Deus, irmãos. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ó meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa meditação para a tua glória, em nome de Jesus. É muito importante a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz que até o próprio inimigo de nossas almas, ele se transforma em anjo de luz. Ele usa a própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Ele engana com meias verdades. Nós temos falado isso desde o início do livro de Gênesis, que ele conseguiu e tem conseguido enganar pessoas usando a palavra de Deus, mas de forma deturpada. Isso é um perigo, por isso que nós temos batido nessa tecla. Examine, o próprio Senhor Jesus que diz: examinai as Escrituras, porque são elas que vai lhe conduzir para a vida eterna. Então vamos começar aqui a meditação. Primeiro tópico: o perigo de não conhecer a verdade de Deus. Isso está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E nós vamos ler agora. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que é que acontece aqui? O que estava acontecendo aqui nessa época do profeta Oséias? Os sacerdotes estavam começando a fazer suas próprias vontades, se interessando só mais no seu bel prazer, no seu sustento, e saindo
fora da vontade de Deus, esquecendo de cumprir e ensinar a lei de Deus de forma justa e correta. E o povo começou a ficar sem o quê? Sem conhecimento. E hoje em dia, nos nossos dias, há pessoas que não têm conhecimento de Deus. Há algumas outras que até têm a Bíblia em sua casa e até vai a uma igreja, mas os ensinamentos de alguns não são de forma como está escrito na palavra de Deus. Por isso que é necessário, preciso você e eu examinar as Escrituras e buscar em Deus o conhecimento dele. Não só em ler a palavra, mas dobrar seus joelhos no seu quarto e orar com sinceridade, pedindo que o Espírito Santo venha dar a interpretação, o conhecimento e o entendimento do que a palavra de Deus diz. E você ter o seu particular de conhecer Deus em sua intimidade com Deus em oração. Isso fará toda a diferença. Vamos para a próxima parte. A mentira disfarçada. A mentira disfarçada. Modos de ensinos errados que trazem prejuízo à verdade de Deus. Então, existe a mentira disfarçada. Como é isto, irmão Neto? É quando a pessoa está dizendo a palavra de Deus, mas por trás dela tem um intuito mentiroso de interesse e de um engano para o conduzir para o caminho errado, para fazer coisas que não é conforme a vontade de Deus. É isso que o diabo tem feito, usando muitas pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Pode até ensinar a palavra de Deus, mas não vive o compromisso, vive mais seu interesse. E a esses, sim, o inimigo de nossas almas, os espíritos malignos usam essas pessoas de forma deturpada e disfarçam a mentira deles com a verdade da palavra de Deus ensinada de forma deturpada. A gente vê isto na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que é lucro a piedade. Apartai-vos dos tais. Agora vamos para entender duas coisas aqui. Mentes corruptas da verdade. Pessoas que até entenderam o que é verdade, começaram a se firmar, começaram a galgar posições para ensinar a verdade. E aí depois se corromperam. Se corromperam por quê? Porque houve outras coisas que para eles, dentro do coração deles, era mais importante do que fazer a vontade de Deus, que era a ganância pelo poder e pelo dinheiro. Segundo ponto, piedade. Então, o Evangelho de Deus, mas lá na frente vamos falar nisso, em outro assunto, é piedade. É um Evangelho de piedade. Piedade significa o quê? Você ter compaixão, você ter respeito ao seu próximo. Então o Evangelho de Deus veio trazer a salvação, a misericórdia, o ensinamento para despertar as pessoas para o arrependimento do juízo eterno. Aí tem muitas pessoas que aproveitam desses ensinos e deturpam a palavra para apenas lucrar para a vida financeira. E
E isso aí é onde mora o reino do mal. É aí onde anda o mal. Então, o que significa ensino deturpado, ensino errado? É o ascetismo. Ascetismo é o ensino ao seu modo. E isso tem acontecido em nossos dias. Então, muito cuidado, que nem todo tipo de ensino é de Deus. Todo ensino que sai da piedade, que sai da misericórdia, de arrependimento, de santidade, foge do padrão do ensino de Deus. Vamos para a terceira parte e já estamos próximo a concluir. A principal missão do adversário do reino de Deus é o que? É enganar, é mentir, é deturpar a palavra de Deus para que as pessoas não compreendam a verdade de Deus. Então, o principal objetivo do adversário do reino de Deus é deturpar as verdades de Deus e provocar escândalos. Então, vamos ler uma referência que fala sobre isso. Aqui, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, Pedro falando a respeito do apóstolo Paulo, que ele, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, há um perigo muito grande de pessoas que não têm o prazer, o desejo, o temor, a fidelidade de servir a Deus e de ensinar o caminho do reino de Deus de forma pura, de forma sem egoísmo, sem interesse algum. Então, elas não entendem perfeitamente as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras só vão ser reveladas aos humildes de espírito, àqueles que são sinceros do coração. Isso está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 25. Só aos simples, aos humildes, aos sinceros. Então tem pessoas que aí pegam palavras difíceis de interpretação, porque são palavras espirituais, e Paulo falava muito, de forma muito sábia, palavras muito difíceis, palavras que só quem está no Espírito é que interpretam as palavras difíceis e de Deus. Então tem pessoas que aproveitam disso e deturpam, criam da sua própria maneira um ensino para enganar as pessoas. Para quê? Para seu interesse próprio. Isso é um perigo. Mas a palavra de Deus diz mais adiante que para essas pessoas já está reservada o juízo de Deus. Cada um vai dar conta de si, do que ensina de errado da palavra de Deus. Vamos para uma reflexão que diz o seguinte: sem liberdade de pensamentos não pode haver conhecimento e não há qualquer liberdade. Então, quando as pessoas não têm liberdade para pensar, para ter suas próprias decisões daquilo que pensam, as pessoas oprimem e faz com que essas pessoas não pensem, não tenham o intelecto delas desenvolvido para raciocinar se aquilo que está sendo ensinado é certo ou errado. Se a pessoa for de contra isso, aquelas pessoas vão ficar chateadas, revoltadas, vai ser contra você. Aí a pessoa não pode ter. Esse tipo de pessoas não deixam a pessoa ter opinião própria. E isso é uma vida de escravidão intelectual.
para que você não conheça a liberdade que há em Cristo. Isso é muito perigoso. Atente para isso. Concluindo com as seguintes palavras: a verdade de Deus dá luz e liberta a quem se submete à palavra de Deus. Vamos falar com Deus. Santíssimo Deus e Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor tem se utilizado de nós para, meu Deus, trazer, meu Deus, as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que vai ouvir e dá-lhe, Senhor Jesus, a libertação. Repreende o espírito da mentira, meu Deus. Abre os olhos daqueles que ainda não têm entendido a interpretação verdadeira do conhecimento da verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Examine as Escrituras e fale com o Espírito Santo para ter o discernimento e siga ao ensinamento de Deus e aos de homens não, porque aquele que é guiado pelo homem, ele será conduzido pelos pensamentos do homem, mas os que são guiados por Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, será guiado pelo próprio Deus e conduzido para a vida eterna. É apenas pensar um pouco. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Até a próxima.